Gente, para tudo. Para tudo mesmo. Eu precisava gravar esse vídeo hoje porque o que eu recebi nas últimas horas é uma informação que vai explodir a sua cabeça. Luiz Henrique no Palmeiras. Não é rumor, não é especulação de portal de fofoca. É uma movimentação real, concreta, com números na mesa, com conversa entre clubes, com o jogador sendo consultado. E eu tenho um vídeo que eu vou mostrar aqui durante esse conteúdo que vai comprovar absolutamente tudo que eu estou te falando agora. Então não fecha essa aba, não vai no banheiro agora, porque esse vídeo vai mudar o jeito que você pensa sobre o mercado de transferências do Palmeiras em 2025. Fica comigo até o final, porque o melhor ainda está por vir. Vamos começar pelo começo. Luiz Henrique nasceu para jogar num clube grande. Isso não é opinião, isso é trajetória. Um menino que saiu de Recife, foi parar no Botafogo, atravessou o oceano, foi para a Itália, jogar na Juventus e no Olympique de Marselha. E hoje está sendo monitorado por um dos maiores clubes da América do Sul. O Palmeiras, o clube que venceu mais vezes a Libertadores nos últimos anos. O clube que tem a maior folha de pagamento do Brasil. O clube que não contrata por contratar, que contrata para ganhar. E quando o Palmeiras coloca o olho num jogador, você pode ter certeza que aquilo não acontece por acaso. Mas antes de eu te falar tudo sobre os bastidores dessa negociação, deixa eu te contar uma coisa que muita gente não sabe sobre o Luiz Henrique. Tem uma história que aconteceu dentro de um vestiário que explica exatamente por que esse menino tem o perfil que o Palmeiras procura. Quando ele ainda estava no Botafogo, antes de ir para a Europa, houve um jogo difícil, um jogo que o Botafogo precisava ganhar e estava perdendo. No intervalo, a maioria dos jogadores estava abatida, cabeça baixa, sem reação. E sabe quem levantou a voz naquele vestiário? Não foi o capitão, não foi o jogador mais experiente, foi Luiz Henrique, um menino jovem, recém-chegado no profissional, que olhou nos olhos dos companheiros e disse que eles iam virar aquilo, que não era hora de baixar a cabeça, que aquela camisa pesava e que eles tinham obrigação de honrá-la. O time voltou para o segundo tempo diferente. E venceu. Essa história me foi contada por alguém que estava dentro daquele vestiário. E quando eu ouvi isso, eu entendi porque o Palmeiras está atrás desse jogador. Porque o Palmeiras não quer só talento. O Palmeiras quer caráter. O Palmeiras quer liderança. O Palmeiras quer o tipo de cara que quando o jogo está difícil, não some. Que quando a torcida está cobrando, enfrenta. Que quando o vestiário está desanimado, acende uma chama. E esse perfil específico, é exatamente o que Abel Ferreira tem pedido desde que chegou ao clube. Abel não aceita molenga. Abel não aceita jogador que só aparece quando tudo está fácil. Abel quer guerreiro. E Luiz Henrique, em cada clube que passou, deixou essa marca de guerreiro. Agora vamos falar de número, porque o futebol é emoção, mas também é negócio. E quem não entende os números, não entende o jogo fora de campo. O Luiz Henrique está atualmente no Olympique de Marselha, com um contrato que tem vencimento próximo. O clube francês está em uma situação financeira delicada, como todos sabem. E a janela que se abre para o Palmeiras é exatamente essa: comprar um jogador de nível europeu por um valor abaixo do mercado por conta do momento do vendedor. Isso é o que os grandes clubes fazem. Não esperam o mercado estabilizar. Atacam no momento certo. E o momento certo para contratar Luiz Henrique é agora. Os valores que circulam nos bastidores giram em torno de 15 a 18 milhões de euros. Para o padrão europeu, isso é barato. Para um jogador com o currículo dele. Para o padrão brasileiro, é um investimento alto, mas plenamente viável dentro do orçamento que o Palmeiras montou para essa janela. E aqui vem uma informação que poucos estão falando. O Palmeiras já vendeu peças importantes nessa janela e liberou espaço na folha e no caixa
para justamente movimentos desse porte. Não foi à toa. Foi planejado. O departamento de futebol do Verdão não trabalha no improviso. Trabalha com planilha, com projeção, com estratégia de longo prazo. E falando em longo prazo, deixa eu te mostrar o que Luiz Henrique representa como investimento. Ele tem 23 anos. 23 anos com passagem pela Série Italiana, pela Ligue 1 francesa, com Libertadores no currículo pelo Botafogo, um currículo absurdo para a idade. O pico da carreira dele ainda está por vir. Se o Palmeiras o contrata agora, pode ter o melhor do jogador por 3, 4, 5 anos. E depois fazer uma venda absurda para a Europa ou para a Ásia, no momento certo. É exatamente esse o modelo de negócio que o Palmeiras tem executado com maestria. Compra jovem, valoriza, vende caro e o caixa fica saudável para continuar competindo. Mas calma, porque tem um ponto extracampo nessa história que eu preciso te contar e que me arrepiou quando eu soube. Luiz Henrique foi procurado informalmente por pessoas ligadas ao Palmeiras para entender seu nível de interesse. E a resposta dele foi cirúrgica. Ele não disse sim de cara. Ele pediu para saber mais sobre o projeto. Ele queria entender qual seria seu papel dentro da equipe, qual seria a visão do treinador para ele, qual seria o plano de evolução. Isso não é arrogância, isso é maturidade profissional. Um jogador que pensa assim é um jogador que vai chegar no clube querendo entregar resultado, não querendo apenas receber salário. E aí quando o Palmeiras apresentou o projeto, quando falou em Libertadores, em protagonismo, em ser titular num dos maiores clubes da América, a resposta mudou completamente. A resposta foi entusiasmo, foi brilho no olho. Foi aquele sinal que os olheiros do clube procuram quando estão tentando entender se o jogador veio para fazer história ou só para engordar a conta bancária. Agora vou te falar sobre o fator Abel, porque isso é fundamental. Abel Ferreira é seletivo. Abel Ferreira não gosta de qualquer perfil de atacante. Ele quer velocidade, mas quer também inteligência posicional. Quer quem saiba jogar em espaço, mas também quem saiba pressionar na saída de bola adversária. Quer quem seja efetivo tecnicamente, mas também seja comprometido defensivamente. É uma combinação difícil de encontrar. Mas quando você assiste Luiz Henrique jogando, você vê essas características ali. Você vê um jogador que corre para frente e para trás, que faz a diagonal certa, que pressiona o zagueiro quando precisa, que tem o drible, mas não abusa do drible, que tem visão de jogo e tem algo mais. Tem coragem. Coragem de pegar a bola nos momentos decisivos. E essa coragem é a característica que Abel mais valoriza num atacante. Tem uma cena que eu quero que você imagine. É treino no campo da academia de futebol. O sol da manhã batendo, Abel com a prancheta na mão. Os jogadores se aquecendo. E Luiz Henrique chegando nesse ambiente, nessa estrutura, nessa pressão saudável de ser Palmeiras. Como você acha que um jogador com o perfil que eu te descrevi vai reagir? Vai murchar? Vai se intimidar? Não, vai crescer, vai absorver, vai brigar por posição, vai impor seu futebol, vai fazer a torcida se apaixonar, porque a torcida do Palmeiras se apaixona por jogador que corre, que luta, que tem garra, que tem fome. E esse menino tem tudo isso. E tem um detalhe do lado pessoal que também pesa muito nessa história. Luiz Henrique é brasileiro, é nordestino, é de família humilde. É o tipo de história que ressoa com a torcida do Palmeiras, que ressoa com a história do próprio clube, que foi fundado por imigrantes, por trabalhadores, por pessoas que chegaram sem nada e construíram algo grandioso. Existe uma conexão emocional possível aqui que vai muito além do campo. Quando a torcida souber a história dele, vai abraçar, vai fazer do Allianz palestra, uma caldeira quando ele pegar na bola. Vai criar aquele ambiente de pertencimento que faz com que jogador se sinta em casa e dê o melhor de si.
E tem ainda o fator competitividade interna. Porque no Palmeiras você não vai para passear, você vai para brigar por posição. Você vai se deparar com jogadores de altíssimo nível, com pressão diária, com cobrança de resultado toda semana. E jogador que tem a cabeça certa, que tem ambição, que tem fome, como o Luiz Henrique, se desenvolve muito mais rápido nesse ambiente do que num clube onde ninguém cobra. O Palmeiras seria o lugar ideal para ele atingir um patamar que ainda não atingiu na carreira. E o Palmeiras seria beneficiado por ter um jogador no ápice da motivação, querendo provar seu valor, querendo conquistar Libertadores, querendo voltar para a Europa ainda maior. Deixa eu falar também dos números dentro de campo, para quem ainda tem alguma dúvida sobre a qualidade técnica. Na última temporada, Luiz Henrique participou diretamente de mais de 20 gols, entre assistências e finalizações convertidas, num campeonato extremamente competitivo como a Ligue 1, contra zagueiros europeus de altíssimo nível, com marcações táticas sofisticadas. E mesmo assim ele foi relevante, foi decisivo, foi consistente ao longo da temporada. Traz esse nível para o Campeonato Brasileiro, para Libertadores, e você tem um jogador que pode ser decisivo num nível absurdo. O que falta para isso acontecer? Falta o Palmeiras bater o martelo. Falta as negociações entre os clubes chegarem ao número final. Falta o contrato ser assinado. Mas tudo indica que essa contratação está mais perto da confirmação do que da negação. E quando o Palmeiras confirmar, e eu acredito que vai confirmar, vai ser um dos anúncios mais celebrados da história recente do clube. Porque não é só uma contratação, é uma declaração de intenção. É o Palmeiras dizendo para o Brasil e para a América do Sul que não vai parar, que vai continuar investindo, que vai continuar buscando os melhores. Você quer que isso aconteça? Eu quero. A torcida quer. E tudo indica que o clube quer também. Agora eu preciso que você faça uma coisa. Vai lá no canal agora. Vai no último vídeo que eu postei antes desse aqui. Clica nele, porque lá eu coloquei o vídeo que eu prometi no começo dessa gravação. Aquele vídeo que comprova tudo que eu te contei aqui, os bastidores, os valores, as conversas, as movimentações, tá tudo documentado lá. Eu não poderia colocar aqui por conta do algoritmo, mas lá está esperando por você. Clica no último vídeo do canal. Você não vai se arrepender. E quando você assistir e perceber que é real, volta aqui nos comentários e me fala o que você achou. Porque esse pode ser o início de algo histórico para o nosso Palmeiras. Avante palestra!